Bolsonaro falou hoje sobre Delgatti. Para ele, o hacker não tem direito à proteção de testemunha, que foi apontada ontem pela CPI como necessária diante das acusações feitas pelo hacker. Foi em entrevista ao Estadão. Vamos ver, então, a fala do ex-presidente Bolsonaro. Está preso. Pelo que eu vi na imprensa, ele não quer delação premiada, ele quer entrar no programa de proteção à testemunha. Quem está preso não tem programa de proteção à testemunha. Está preso. Tá aí. Foi ao Estadão, entrevista exclusiva. Nós separamos o trecho, trouxemos aqui para você. Francis Teixeira, para Bolsonaro, quem está preso não tem que entrar em programa de proteção coisa nenhuma. Olha, eu discordo do ex-presidente da República, especialmente nesse caso em que o Walter Delgatti ele se tornou uma persona não grata para diversas pessoas. Pessoas que, sim, têm um certo poder. Então, as declarações que o Delgatti deu na CPI, agora também sendo mais uma vez ouvido pela Polícia Federal, tornam uma peça-chave na apuração de mais esse processo que versa sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também pelos seus auxiliares. Claro que não dá para acreditar em tudo que o Delgatti diz, porque ele não é uma figura totalmente confiável, Ananias. Tanto que antes mesmo da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, a esse processo de tentar também invadir o sistema das urnas eletrônicas, ele já respondia a alguns processos, inclusive acusado de estelionato. Então não é uma figura de toda confiança. Então tem que saber filtrar o que é verdade do que Delgatti disse, o que é mentira, o que ele pode ali ter aumentado. Mas claro que tanto a Polícia Federal quanto o Supremo Tribunal Federal balizam suas decisões em provas robustas. O depoimento do hacker da Vaza Jato é apenas mais um elemento em todo esse processo. E, ao meu ver, Ananias, todas essas decisões que envolvem processos, seja envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou sejam seus auxiliares, serão ações tomadas com um embasamento muito claro, para que não restem dúvidas do cometimento de um ou de outro ilícito. Bolsonaro, mais uma vez, se defende, mas não dá para negar que esteve, sim, com Walter Delgatti. E só o histórico do Delgatti leva a questionar o que um presidente da República fazia reunido às escondidas com uma figura tão controversa quanto o Walter Delgatti. A tentativa da base bolsonarista ontem foi desqualificar o Delgatti. O que não foi feito quando ele se reuniu com o presidente, se reuniu com Carla Zambelli. Ali eles deram crédito, sim, ao hacker. Agora, ontem, Marta, eu lembro que a gente trouxe aqui uma fala da senadora Damares, onde ela dizia, olha, a sua vida em relação ao Delgatti é que está aí correndo risco. Aí hoje Bolsonaro diz, ele não precisa de proteção, de testemunha, ou seja, está uma coisa meio estranha. Aliás, bem estranha com relação ao futuro de Delgatti, porque, de fato, há esta denúncia contra Bolsonaro e o núcleo bolsonarista, feita na CPI, reafirmada hoje no depoimento da Polícia Federal. Ele passa a ser um alvo, Marta? Sem sombra de dúvidas, Ananias. E sobre isso que você falou a respeito da tentativa de descredibilizar o hacker, levantado aí pela cúpula bolsonarista, pelos defensores do Bolsonaro, cai por terra porque, na minha visão, enquanto eles precisavam do hacker para fazer, seja lá qual trabalho fosse, para invadir o sistema das urnas eletrônicas ou para grampear o ministro Alexandre de Moraes, ele não era tão inútil quanto eles estão falando agora, né? Eles precisaram dos trabalhos dele e eles precisaram dos trabalhos dele justamente pela credibilidade, aí eu coloco entre aspas, porque a gente não pode colocar o pé da letra, pela credibilidade que ele teve quando ele realizou outros trabalhos no passado, que no caso foi invadir e descobrir aquelas mensagens do ex-ministro Sérgio Moro. Enfim, todo esse trabalho que ele fez teve sucesso de certa forma.
né? Claro que foi um trabalho criminoso, mas ele foi buscado por essas pessoas justamente por aquele trabalho criminoso que ele fez. Então, não adianta eles usarem esse discurso de tentar descredibilizá-lo, de dizer que ele é mentiroso, que ninguém deve confiar no que ele diz. Certo, como o Franci colocou, ele não é uma pessoa confiável, porque já deu várias versões da mesma história, mas ele foi útil sim para essa galera e eles precisaram sim dele em determinado momento. E só isso, só eles terem chamado ele ter ido no Palácio da Alvorada, ter falado com o ex-presidente, com a deputada Carla Zambelli, já configura crime. Então, não adianta tentar colocar uma narrativa por cima dessa história que não vai colar para a polícia de forma alguma e eu acho que não cola para ninguém, né? Porque ele foi útil enquanto foi conveniente para esse grupo. E agora estão tentando colocar ele ali de escanteio. E claro que a segurança dele, assim como a de Mauro Cid, como foi apontada ali pelo advogado dele, deve ser, sim, motivo de uma atenção redobrada. Em qualquer país do mundo, um presidente da República receber um hacker com a ficha corrida do Delgatti seria um escândalo, né? Só esse fato já seria um escândalo. E aí os desdobramentos que tem a partir das denúncias feitas pelo Delgatti, que ele afirma que apresentou provas, agora, no novo depoimento à PF, deve avançar a investigação e aí o escândalo ficar ainda maior. E, de fato, não é compreensível. Por que ser contra, reagir a uma proteção de uma testemunha que, aparentemente, e tem já dado sinais disso, tem tanto a mostrar, tem tanto a esclarecer sobre o que aconteceu pouco tempo atrás no país? Então, fica essa dúvida no ar. Pois não, França? A narrativa é colocar o Bolsonaro como a Chapeuzinho Vermelho da história e os demais como o lobo mau. Chapeuzinho Vermelho não, Chapeuzinho Verde e Amarelo. Muito bem. Vermelho não, né, França? Tá certo. Olha, agora eu tenho uma dica.